E aí, galera, bom dia. Bom dia. Show. Hoje nós vamos de eletroquímica, tá? Tentar terminar a eletroquímica para a gente poder, né, matar essas questões aí. Deixa eu pegar uma água aqui rapidaço. Então, galera, eletroquímica, tá? Peguei uma água aqui para... Tem mais duas pessoas querendo entrar aqui. Acho que é a câmera da Nath. Deixa eu pegar meu slide lá. Isso. Deixa eu espelhar aqui minha tela. Falei que esse slide ia ficar bem grande, cara. Ficou realmente bem grande. 94. Nós paramos aqui. É aqui que nós paramos. Aqui que nós paramos. Gente, como eu havia dito para vocês, a parte mais importante, pensando em Exame Nacional do Ensino Médio, já se foi, né? Agora a gente começa a fazer na parte mais específica, né? Pensando aí para aqueles alunos também que vão fazer outros vestibulares, ou vão fazer discursiva de algum vestibular desses de medicina pelo Estado, a gente começa agora a quantificar isso aí. Agora nós vamos quantificar. Nós já entendemos o que é eletrólise, nós entendemos que a eletrólise não é um processo não espontâneo. Eu preciso ter uma fonte externa de energia para forçar essa corrente elétrica. Nós já entendemos todo esse processo. E agora nós precisamos quantificar esses processos, né? Então, a partir do momento agora, nós precisamos quantificar. Claro que nós vamos dar mais um pouquinho de teoria, mas nós vamos quantificar o quanto que eu vou produzir. Essa é a nossa ideia nesse round final da eletroquímica. Então, estamos falando da eletrólise, e a nossa eletrólise ela vai ser dividida em dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, onde ocorre a eletrólise de substâncias iônicas no estado líquido, então preciso fundir essas substâncias iônicas. Lembrando que o ponto de fusão de substâncias iônicas é muito alto, tá? Então, estou falando de alta temperatura. Ou, se eu não ter, né? E aí, depende, nós vamos ver que tem uma fila de reatividade. Talvez eu não tenha energia suficiente para fundir um determinado alimento, determinada substância, eu vou fazer a eletrólise aquosa. Então, na eletrólise aquosa, eu vou dissolver esses eletrólitos em água, só que aí agora, gente, eu tenho um problema, que esses meus eletrólitos, essas minhas substâncias que estão solúveis em água, vão concorrer com meus eletrodos com a autoionização da água, né? Então, a água também vai se autoionizar em H+, e OH-, e esse H+ vai competir com o cátion proveniente desse eletrólito e a hidroxila da água vai competir com o ânion proveniente desse eletrólito. E eu tenho que memorizar essa fila de reatividade. Quem vai reagir? Quem vai ter preferência nessa fila de oxidação ou de redução desses meus eletrólitos provenientes da água também.
tá? Então, vamos começar que era a mais fácil, que é a eletrólise ígnea, que é a eletrólise de substâncias iônicas, né? Então, vou fundir o mais famosão de todos aí, o que aparece nos exercícios da gente aí, é o nosso cloreto de sódio. O cloreto de sódio, lá, né, no meu polo negativo dessa pilha, nesse meu eletrodo negativo, vai atrair os meus cátions, e lá os meus cátions vão sofrer a redução, né? Lá, então, vai ser o meu cátodo, vai sofrer redução. Ele vai receber elétrons, o sódio, o íon sódio recebe elétrons e forma sódio metálico. Lá no meu polo positivo, o que vai acontecer? O meu cloreto, ele vai perder esse elétron e ele vai se formar em gás cloro, Cl2. Não está balanceado ali, tá? Só para entender o que está acontecendo. Então, quer dizer que, balanceando esse processo, eu vou precisar de 2 átomos de cloro, cada um, né, para perder esses elétrons, e eles vão se juntar em uma ligação covalente, formando o gás cloro, liberando para a gente, nesse meu polo positivo, 2 elétrons, que vão ser forçadamente migrando para o meu polo negativo, onde o sódio vai receber esses elétrons. E aí, galera, fazendo um balanceamento geral para que eu possa ter uma equação global desse meu processo, o que eu vou fazer? Eu vou precisar que eu vou ceder 2 elétrons lá pela reação de 2 átomos de cloro, eu vou ter que ter 2 átomos de sódio. Então, olha só o que vai acontecer. Na realidade, a minha reação global ela fica assim. 2 mols, se eu pensar em mols, 2 mols de cloreto de sódio, produzindo 2 mols de sódio metálico, mais 1 mol de gás cloro. Esse seria a eletrólise ígnea do meu cloreto de sódio. Perfeito? Lembrando que eu não tenho a competição aqui dos eletrólitos provenientes da água, tá? É uma eletrólise ígnea, as minhas substâncias ígneas, né? Minhas substâncias estão num estado líquido, elas foram fundidas. Só para a gente poder reforçar o que eu disse, no cátodo de uma célula de eletrólise sempre ocorre o quê? O que sempre ocorre lá no meu cátodo? Redução. Vamos aqui, olha só meu cátodo, olha para onde que meus elétrons estão indo, os meus cátions estão sendo atraídos por esse aporte de elétrons, automaticamente uma semi-reação de redução. Professor, mas por que eu não coloquei? Mas se o sódio vai receber esse elétron, ele vai virar metal, não vai ter deposição de metais. Gente, quem te disse? Ele está falando que é uma eletrólise ali, que tem um íon, um cátion metálico, ele não está falando isso. Nós vamos ter situações que vai ser o hidrogênio que vai reduzir. Então, não posso falar que sempre ocorre deposição de metais. Não posso, sempre eu não posso falar. Tranquilo? Galera, na eletrólise do cloreto de sódio fundido, produz sódio metálico e gás cloro. Nesse processo, cada íon, aí ele fala sobre os íons que nós acabamos de ver. O sódio recebe 2 elétrons, o cloreto recebe 1 elétron, o sódio recebe 1 elétron, o cloreto perde 2 elétrons, o sódio perde 1 elétron. Cara, isso aqui é óbvio para a gente. O que acontece? O sódio recebe 1 elétron. Assim, professor, mas você não teve que balancear aqui e colocar? Não. Tem 2 mols de íon sódio. E esses 2 mols juntos estão recebendo 2 elétrons. Eu estou balanceando, mas então quer dizer que cada átomo recebe 1 elétron. Sim? Aqui, galera, eu só estou fortalecendo, né, a nossa definição para a gente começar a falar sobre a outra eletrólise. O alumínio é obtido industrialmente pela eletrólise ígnea do alumina, que na verdade mais é do que a bauxita, né, L2O3. Indica a alternativa falsa. O íon alumínio sofre redução? O gás oxigênio liberado no anodo? O alumínio é produzido no cátodo? O metal alumínio é o agente oxidante? O íon 2- sofre oxidação? Qual é a alternativa falsa para a gente? Então vamos ver o que acontece aí. Estão percebendo que o íon alumínio está sofrendo redução. Estão percebendo que o O2, né, que o oxigênio está perdendo aí elétrons. Eu fiz meu balanceamento aí. E olha só, o metal alumínio é o agente oxidante.
Por que ela está falsa? Alguém sabe? Fala para mim, por que ela está falsa? Hein? Por que ela está falsa? Ficou um silêncio aí, eu percebi que ficou uma coisa no ar. Por que ela está falsa? Hein? É o metal que é o agente oxidante? É o íon alumínio que é o agente oxidante, não o metal alumínio. O íon alumínio que é o agente oxidante. Essa é a parte falsa dessa questão. Vocês estão me ouvindo ainda ou cortou? Ouvi. Você ouviu, né? Beleza. Na eletrólise aquosa, agora que começa o problema para a gente, o pepino começa agora, que na eletrólise é muito fácil. Né? Só tem um eletrólito, um cátion e um ânion. Já sei que o meu cátion vai reduzir, meu ânion vai oxidar. Show de bola. Já sei, tudo fácil. O problema agora é que na eletrólise aquosa eu vou ter uma competição. Porque eu tenho 2 cátions e 2 ânions. Por quê, professor? Porque, além dos cátions e do ânions, das minhas substâncias que foram solvatadas, que foram solubilizadas ali, que sofreram o processo de dissociação na água, eu também tenho os íons provenientes da água. Então, no polo positivo, então, eu preciso entender primeiro as regras. Lá no meu polo positivo, a hidroxila ou oxidrila, ela vai perder, ela vai descarregar, ou seja, ela vai perder os seus elétrons antes dos meus ânions oxigenados e o fluoreto. Então, quer dizer o seguinte, se eu tiver lá na minha solução aquosa, cloretos, fluoretos, eles descarregam primeiro. Agora, se eu tiver sulfato, carbonato, fosfato, nitrato, eles não têm preferência. Quem vai descarregar primeiro é a hidroxila. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. Ânions não oxigenados têm preferência em sofrer oxidação. Caso eu não tenha ânions não oxigenados, a hidroxila proveniente do processo de autoionização da água, tá vendo aqui, ó, o processo proveniente da água, é ela que vai sofrer oxidação, perfeito? E só assim depois que eu tenho os ânions oxigenados e os fluoretos. Esses não têm prioridade. Tranquilo? Então tem que ficar atento quem está lá dentro. No exercício eu mostro para vocês um pouquinho. Já lá no meu catodo, no meu catodo, que é o polo negativo na minha eletrólise, na minha pilha é o polo positivo, o íon hidrogênio ele descarrega antes, ou seja, ele recebe elétrons antes, ele tem preferência na redução, perfeito, descarrega antes dos metais alcalinos terrosos e do alumínio. Então, professor, se eu colocar o cloreto de sódio em solução aquosa, o sódio não vai ser reduzido? Não vai. Quem é reduzido é o hidrogênio. O cloreto vai, mas o sódio não vai. Porque o hidrogênio tem prioridade em relação aos metais alcalinos terrosos e alumínio. Então, tem que memorizar isso aí. Então, vamos ver como é que ficaria isso na prática, então. Olha como é que fica o processo de redução do hidrogênio. Então, 2 mol de H+, recebe 2 elétrons, produzindo quem? Gás hidrogênio, como acontece lá com o cloro, só que o cloreto sofreu oxidação. Oi? Licença, não estou entendendo, tipo, tem como se explicar de novo a outro slide? Os dois. Os dois? Isso. Não. Isso aí. Aqui. Assim, o que acontece lá no meu polo positivo? Quem é atraído pelo meu polo positivo? Os cátions. Desculpa, os ânions. Polo positivo, quem vai lá? Quem está negativo. Quem é que está negativo lá? Todos os ânions que encontram na minha solução aquosa. Inclusive a hidroxila proveniente da água. Todo mundo vai para lá. Porque positivo atrai negativo. Aí agora você tem que perguntar o seguinte: quem é que vai receber esse elétron?
Já que todo mundo foi para lá, eu não tenho elétron para todo mundo. Quem é que vai receber esse elétron? Essa que é a nossa pergunta. Quem é que vai receber lá no polo positivo? Quem é que vai perder esse elétron? Quem é que vai sair esse elétron? Aí a preferência é a seguinte. Os ânions não oxigenados. Então, se eu tiver cloretos, se eu tiver brometos, iodetos, cianetos, eles perdem esses elétrons. Primeiro, eles têm prioridade em relação à hidroxila da água. Então, suponhamos que eu colocasse lá, vamos pensar assim, vamos pensar do sódio mesmo, NaCl. Então, como é que acontece com ele? Em solução aquosa, vai produzir Na+, mais Cl-. Esse meu ânion aqui, ele vai ser atraído pelo quem? Pelo meu polo positivo. Show? Só que além dele, como eu estou em solução aquosa, eu tenho a hidroxila proveniente da água também, que ela também será atraída pelo meu polo positivo. E o que vai acontecer lá? Eles podem sofrer oxidação. Então quer dizer, professor, que os dois ânions vão sofrer oxidação? Não. Aí nós temos que pensar quem tem prioridade na oxidação. Ânions não oxigenados têm prioridade. Então, o cloro que vai sofrer, o cloreto que vai sofrer oxidação. E essa é a hidroxila, não vai sofrer. Agora, vamos supor que ao invés de colocar cloreto de sódio, eu estou fazendo só do ânion primeiro, tá? Eu colocasse sulfato de sódio. O que vai acontecer? O que eu tenho agora? Eu tenho uma competição pelo polo positivo. Ambos serão atraídos. Sulfato e a hidroxila. E aí, professor, quem é que vai sofrer a oxidação? O sulfato ou a hidroxila? Nesse caso, é a hidroxila. Ela tem prioridade, ela descarrega antes do meu sulfato. Entendeu? Ou não? Esse slide. Esse slide. Vamos para o outro agora? Mesmo exemplo que eu vou dar para você, mesma coisa. Então, olha só. Vamos supor que eu tenha o mesmo Na2SO4. O que vai acontecer? Na1+, 2 aqui, e SO4, 2-. Eu não estou preocupado mais com esse cara, que eu já sei que agora estou preocupado com esse aqui. Por quê? Vai ter competição com H+ proveniente da água. E ambos vão lá ser atraídos pelo meu polo negativo. Ambos. Só que quando chega lá, não é todo mundo que vai reduzir, não. Aí eu tenho que olhar, chegou sódio e chegou hidrogênio. O que eu vou fazer? Não tem elétron para todo mundo. Eu vou dar para alguém que tem prioridade. E aí, quem tem prioridade? Nesse caso, o hidrogênio. Então, é o hidrogênio que vai reduzir. O sódio íon continua na solução. Claro isso? Agora, vamos supor que não fosse o sódio, que fosse o cobre. Sulfato de cobre. Eu vou... que não tem esse 2. A competição agora é entre quem? É entre cobre e hidrogênio. Quem é que tem prioridade? Quem é que vai reduzir? Hidrogênio, ou H+ ou cobre? Cu+, Cu2+. O cobre que vai sofrer redução. Sim ou não? Ei? Entendi. Show. Copia isso aí, se você fazer uma discursiva, né?
Gente, olha, memoriza as reações de redução do hidrogênio, do H+, e a oxidação da hidroxila. Memoriza isso aí. Olha o que vai formar, hein? Na hidroxila, eu preciso de 2 hidroxilas. Vou formar uma molécula de água, 1 mol de água, meio mol de gás oxigênio e vou liberar 2 elétrons. Olha a reação aí, hein? Memoriza a reação aí. Agora vamos lá. Vamos fazer a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Então já acabamos, já foi feito, né? Vamos fazer. Então, eu fiz a ionização da água e eu fiz a dissociação do cloreto de sódio. Então, eu tenho uma competição entre íons H+, e uma competição entre cloreto e hidroxila. O cloreto é um ânion não oxigenado, ele tem prioridade em relação à hidroxila. Então, é ele que vai oxidar. Já fiz a reação de oxidação dele aqui. No catodo, o hidrogênio tem prioridade em relação ao sódio. Então, quer dizer que é ele que vai reduzir. Então, olha o que está ficando na minha solução, gente. O que está ficando? Repare que está ficando ó, Na e OH-. O pH dessa solução vai fazer o que com ela? Vai ficar o quê? Sendo maior que 7. Eu começo a ter uma solução alcalina. Perfeito? Eu começo a ter uma solução alcalina. Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio, a minha solução fica alcalina. Tá claro? E cada vez mais concentrada, porque vai sofrendo ionização da água, né? E aí eu vou consumindo as hidroxilas da água. Então, cada vez o número de moléculas de água começa a diminuir. Então, eu vou ter cada vez mais concentrado de íon sódio e hidroxilas. Olha a minha reação no anodo. Olha a minha reação no catodo. Perfeito? Então, ficam nas soluções, como eu acabei dizendo para vocês, o sódio e a hidroxila, formando uma solução básica devido à formação de quem? Hidróxido de sódio. E olha a minha reação global, a minha reação. Perfeito? Tranquilo? Vamos fazer outra eletrólise aquosa de outra espécie química? Ó, outra eletrólise. Então, aqui é só vocês poderem entender. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o GIF aqui, ó. O cloro, formando gás cloro. Show? Vamos dar mais um clique aqui, ó. Olha o que vai acontecer agora, ó. O hidrogênio, formando gás hidrogênio. Então, se eu faço uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio, o que eu vou perceber? Essa solução vai ficar borbulhando. Quem são esses gases que estão saindo no anodo? Gás cloro. E no catodo? Gás hidrogênio. Perfeito? Show? Se eu coloco uma cânula naquele meu catodo ali e canalizo esses gases, eu vou ter hidrogênio, combustível iradaço. Iradaço. A gente apaga a luz do laboratório, coloca fogo, você vê aquela bola de fogo assim, ó. Irado. Claro que não vai produzir muito, né? Mas é irado, irado. Galera, é a solução final, vai ter caráter básico, devido à formação, como eu já disse para vocês, do hidróxido de sódio. Vamos fazer a eletrólise aquosa do sulfato de cobre? Já acabei até fazendo para vocês ali já. Vou fazer aqui rapidinho, ó. Ó, no anodo, quem tem prioridade aí? Entre os oxigenados, a hidroxila tem prioridade. Então, é ela que vai. No meu catodo, o H+ tem prioridade em relação a alcalinos terrosos e alumínio. Os outros têm mais prioridade que o hidrogênio. Então, quem vai é o cobre. Então, a reação que vai acontecer vai ser a oxidação da hidroxila e a redução do cobre. Repare que na minha solução vai ficar quem? O H+ da água e o íon sulfato. O que está acontecendo com o meio da minha solução? Está ficando produção de H2SO4. Então, o meio vai ficar o quê? Ácido. Show? Galera, fala para mim se vocês entenderam aí. Sim. Show, né? Agora, tem uma questãozinha de Faraday.
Uma única questãozinha. Só uma no Enem. Vamos ver se a gente consegue terminar a eletrólise hoje, para a gente começar a falar de radioatividade amanhã. E aí acabar a físico-química. Olha que massa. Gente, Faraday. Eu falei que ia terminar a eletroquímica na primeira semana de outubro e vou terminar na última semana de setembro. Olha que massa. Caramba, irado. Beirinha ali de outubro, ó. Então, temos outubro, nós vamos rasgar química orgânica. Vamos para dentro de química orgânica. Nosso último tópico de química. Vamos para dentro. Bum! Invadir química orgânica. Lembrando que eu não vou ficar de historinha em nomenclatura, não, tá? Professor, isso aqui. Ei, vou ficar com historinha com isso, não. Quem tem dificuldade em nomenclatura, começa aí, dá seus pulos aí, que eu não vou ficar com essa resenhazinha em nomenclatura, não. É um EMET, dois. Eu vou falar e tchau. Não vou ficar com historinha de nomenclatura, não, tá? Nem gosto de dar nomenclatura, porque eu acho desnecessário para as provas que a gente vai fazer, né? Pô, é muito fácil isso aí, gente. É muito fácil. Muito fácil. Gente, Faraday percebeu que a massa de uma substância formada ou transformada no processo de eletrólise, no processo eletrolítico, ela é proporcional à carga que atravessa o circuito. Eu não posso esquecer, gente, que essa carga aqui, ó, essa cargazinha aqui, eu posso obter ela da seguinte maneira lá na física, ó, Q é igual a N vezes E. Lembrando que esse N é meu número de partículas eletricamente carregadas, esse E aqui é a minha carga elementar, que ela vai ser mais ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Não posso esquecer isso aqui. E outra coisa, que aqui também, ó, se esse cara está em coulomb, esse aqui é meu número de partículas, então a unidade de medida de carga é coulomb, Czão maiúsculo. E outra coisa que eu consigo relacionar é a minha corrente. Então, I de corrente é igual a carga dividido pelo tempo. Aí, atenção, esse cara tem que estar em coulomb, esse cara tem que estar em segundos e esse cara aqui tem que estar em amperes. É muito comum nesse tipo de exercício ele nos dar a corrente e nos dar o tempo que esse processo durou. Então, se eu tenho tempo e corrente, se eu multiplico os dois, eu vou encontrar minha carga, que é através da carga que eu vou trabalhar. Então, a carga nada mais é do que I, a minha corrente é amperes, vezes o meu tempo. Tempo em segundos. Atenção, segundos. Se não colocar segundo, vai errar essa parada aí. Isso aqui é amperes. Tem que ter cuidado, que aqui pra gente, existem outras unidades de medidas, tá? Mas aqui na química, eles adoram colocar miliampere. E esse mili aqui, ó, é 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 amperes. Eu tenho que trabalhar com amperes, não com mili. Então, se aparecer o mili, já mete um 10 a menos 3 ali. Atenção, para não errar. Perfeito? Você vai chegar numa questão dessa aqui, suponhamos que caísse isso para você em alguma prova, já apareceu uma vez no Enem em 2010, não sou que apareça novamente, fala assim, caramba, poxa, professor, e agora? Jonaci explicou, e eu vou fazer. Aí você erra porque você não transformou miliampere em ampere. Aí eu vou na sua casa e vou te quebrar. Não pode fazer isso, não. Atenção. Questão difícil. Se você chegou confiante, tenha atenção. Trabalha com os dados bonitinhos. Galera, como eu já disse, sabe-se que Q é igual a I vezes T. Então, eu posso dizer que, como consequência da primeira lei de Faraday, utilizando corrente e tempo que esse processo ficou exposto, eu posso dizer que a massa transformada, depositada, formada é proporcionalmente à corrente e o tempo que ela ficou exposta. E aí, galera, pensando na segunda lei de Faraday, Faraday foi pensando e analisando, fazendo inúmeros experimentos, ele percebeu que a massa dessa mesma substância que era formada ou transformada em um processo eletrolítico, seja lá no meu cátodo, no meu anodo, tá?
é diretamente proporcional ao seu equivalente grama. Esse equivalente grama, a gente usa isso, é de alta complexidade. Eu trouxe só alguns exemplos. Por exemplo, o mais comum. O equivalente grama de uma espécie química é a massa molar dela dividido pela valência. Então, por exemplo, vamos pensar no cálcio. O cálcio, qual que é a massa molar do cálcio? 40 gramas por mol. Qual que é o equivalente grama do cálcio? 40 dividido por 2. Porque a valência do cálcio nesse processo de eletrólise não vai ser 2. Então, é 40 dividido por 2, então vai ser o quê? O equivalente grama dele é 20 gramas. Show? Já o sódio, por exemplo, o sódio tem carga mais 1. Então, qual é o equivalente grama do sódio? Do sódio? 23 dividido por 1, que vai ser igual a 23 gramas. Perfeito? Tranquilo? Isso para elemento, que é o mais comum para vocês. Aí, se a gente for trabalhar com ácidos, com bases, então, para ácido, o equivalente grama é a massa molar desse ácido dividido pelo número de hidrogênios que reage, por exemplo, do H2SO4, seria o quê? O equivalente grama dele seria 98 dividido por 2, já que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, que daria, então, 49 gramas. E aqui eu coloquei, para cada espécie química, eu coloquei o seu equivalente grama. Claro que vocês estão no nível médio. Esse aqui é o que vocês vão usar. Show? Nível médio. Mas, à medida que vocês fossem aumentando, suponhamos que você fosse fazer aquele curso técnico em química lá em Aracruz, quem faz IFES Aracruz, vê todos esses processos aí. Tá? Galera, só que o que é importante para a gente, o que é mais comum cair, é a gente juntar essas duas leis. Então, se eu juntar essas duas leis, e ele analisou e ele percebeu que a sua constante, essa constante de Faraday, seria 1 sobre 96.500, então eu posso dizer o seguinte, que a massa formada ou produzida no processo de eletrólise, para um eletrólito qualquer, vai ser igual a, seu equivalente grama, vezes a corrente que atravessou o circuito, vezes o tempo que esse circuito ficou ligado, dividido por 96.500. Isso aqui que a gente vai usar. E mais algumas outras coisinhas. Mais uma coisinha só e acabou. Tá, gente? Só mais uma coisinha só e acabou. Vamos lá, então. Eu acabei já colocando rapidamente. Mas vamos fazer... Tem problema não, a gente vai chegar lá. Então, uma solução de cloreto de prata é eletrolizada durante 966 segundos por uma corrente de 1 ampere. Qual é a massa de prata depositada no cátodo? Então, eu vou pegar o quê? Qual é a massa depositada? A prata, a valência da prata não é mais 1? Não é mais 1? No cloreto de prata não é mais 1? A prata tem NOx fixo, é mais 1. Então, qual é o equivalente grama da prata? 108 dividido por 1, que vai ser 108. Jogando na fórmula generalizada, na primeira e segunda lei de Faraday, ficou assim, a massa vai ser igual ao equivalente grama da prata, corrente, tempo, dividido por 96.500. Então, vou substituir esses valores. 108, 1, 965, corta aqui, e corta aqui sobra 100. 108 vezes 1, 108, dividido por 100, 1,08 gramas. Acabou pra gente. Muito fácil. Prof. Oi. As constantes da primeira lei, da segunda lei e da associação das leis são diferentes, né? Tá. Não, aqui, eu juntei as constantes, tem que ser iguais. Calinha, aí tá K. Não. Ali é só frescura mesmo do livro. Não Beleza. preocupa com isso, não. Tá? Constante é 1 sobre 96.500 e acabou.
Show? Galera, agora aqui, então, o que é importante para a gente nesse processo da lei de Faraday? É saber isso aqui, essa fórmula, M é igual a equivalente grama e T dividido por 96.500. Ou, se vocês preferirem, pode juntar tudo isso aqui, ó, e falar que a massa formada ou produzida, né, no mesmo processo de eletrólise vai ser igual ao equivalente grama vezes a carga dividido por 96.500. Dá na mesma coisa. Porque lembra que carga é I vezes T? Tá? Então, isso ou isso. Outra coisa que a gente pode fazer também é fazer uma regrinha de 3. Para cada mol de elétron, para cada mol de elétron que o meu elemento que vai reduzir precisa, eu preciso de 1 Faraday. Ou, se eu perceber, para cada mol de elétron formado no processo de oxidação, liberado pelo processo de oxidação, eles vão transportar 1 Faraday. E 1 Faraday vale 96.500 coulombs. E aí eu posso fazer por regra de 3. Vou mostrar para vocês aqui no exercício. Olha só. Eu vou usar agora a ideia de regra de 3. Ó, eu vou pegar aqui, vamos supor que eu esqueci aquela primeira lá, e aí eu sei que para a prata reduzir ela precisa de 1 elétron. Então, para cada mol de prata formada, eu preciso de 1 mol de elétrons. Então, para eu ter 1 mol de prata formado, 1 mol de prata, eu vou precisar de 96.500 coulombs de carga. Aí eu vou montar uma regrinha de 3. Ó, professor, mas o outro jeito é mais fácil. Gente, não tem problema, você vai escolher o jeito que você achar melhor. Então, ó, qual é a carga que foi atravessada lá? Lembra que Q é igual a I vezes T? Porque essas fórmulas são todas, elas são todas convergentes para um ponto só. É porque eu tenho que dar possibilidade de cálculos diferentes. Então, calcular qual foi a carga que atravessou esse circuito. 1 ampere vezes o tempo, que deu 985 coulombs. Se eu preciso de 96.500 coulombs para eu produzir 108 gramas de prata, se eu tiver 65 coulombs, quantas gramas de prata eu irei produzir? Vou multiplicar cruzado e vou chegar à mesma resposta no exercício anterior. Show? Tranquilo para vocês? Galera, seguindo. Vou fazer mais um. Só para fechar aqui. Galera, vocês estão percebendo que aqui eu não preciso ficar preocupado com o meu equivalente grama, né? Eu preciso saber qual é a carga do meu cátion e quantos elétrons precisa receber. Então, por exemplo, para o meu cobre sofrer redução, eu preciso de 2 elétrons. Então, para cada mol de cobre formado, eu preciso de 2 mols de elétrons. Então, vamos montar minha regra de 3 assim, ó. Então, eu vou precisar de 2 vezes 96.500, que para cada mol de elétron, eu preciso de 96.500 coulombs. Então, se eu preciso de 2 mol de elétron, é 2 vezes essa carga. Quanto que vai dar? 63,5 gramas. Ponto. Agora, olha só, qual a carga atravessou? 9.650. 9.650 vão ser X gramas. Vou multiplicar cruzado, ou se vocês preferirem, ó, dá para cortar aqui também, ó. Ó, corta aqui, mais um zero, corta aqui tudo, sobrou 10. Então, ficou 2 vezes 10, 20. Então, 20x, olha que fica fácil, ó. 20x é igual a 63,5. X vai ser igual a... Eu vou cortar um zero aqui e vou andar com a vírgula na casa para frente. 6,35 dividido por 2. 3,175, 3,18 aproximadamente. Vamos ver aqui? Show? Acabou pra gente.
E aí, gente, eu posso trabalhar com gás. Eu vou avançar um pouquinho só para eu fazer a questão do Enem. Né? As mesmas questões de estequiometria eu posso trabalhar aqui com vocês também. Então, essa aqui, ó, eu trabalharia com gás. Tá? Lembrando que um mol de gás são 22,4 litros. Então, a mesma ideia. Então, eu posso aumentar o grau de complexidade e posso ir lá no teto. Galera, como que ficaria... Como que isso caiu no Enem? Uma única vez. Uma única vez. Caramba, 48. 48 já. Vixe, Maria. Vamos fazer rapidinho aqui, senão não vai dar tempo de fazer nada, gente. Vamos lá, 48. A eletrólise de uma empresa, papapá. O que ele fala pra gente? Ó, que eu tenho 3 horas e a minha corrente vale 10 amperes. Eu estou usando sulfato de cobre, ele quer saber... Aí ele me deu lá, ó 96.500 por mol. Eu poderia usar isso aqui, ó. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer assim, ó, a massa dele produzida é igual ao seu equivalente grama, a corrente, vezes o tempo, dividido por 96.500. Eu poderia fazer assim. Ou você poderia pensar na reação do cobre 2+, ó, Cu2+, ele precisa de 2 elétrons para ele virar cobre metálico. Então, vou fazer uma regra de 3. 2 vezes 96.500 estariam formando 63,5 gramas de cobre metálico. Se eu tenho... olha a carga. Ó, lembra que 3 horas... São 3 vezes 3.600 segundos. Então, ó, a carga, a minha corrente, que é 10, vezes 3, vezes 3.600. Esses 3 vezes 3.600 é o meu tempo. Tá claro? Vão ser X. Aí, galera, aí não tem que fazer muito, não. Aqui tem que fazer cálculo, né? Ó, vou cortar um zero aqui em cima, os zeros aqui em cima, cortei aqui embaixo. Então, ficou 975 vezes 2. Dá para cortar esse 10 com esse 2 aqui, ó. Aqui fica valendo de 5, aqui fica valendo de 1. Dá para fazer um monte de coisa aí. E aí, vocês fazendo essas operações aí, vocês vão chegar aí a um valor. Tanto faz por aqui. Lembra que se for equivalente grama, você vai ter que dividir esse cara por 2, tá? Porque o equivalente grama do cobre é a massa molar do elemento cobre dividido pela sua valência. Nesse caso, a valência dele aqui vale 2. Né? Show? A valência lá na camada de valência. Tá legal? E aí vocês vão chegar em torno de 35,5. Aproximadamente. Galera, tô atrasadaço, tem que dar aula agora. E até a próxima aula a gente dá uma moral para vocês aí. Acabou a eletroquímica, tá? Acabou. Acabou, ó. Fim chegou. Falta só radioatividade. E acabou a nossa parte físico-química. Galera, um forte abraço. Fui!